Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva, ao vivo. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, com imagens aqui do estúdio, no Recife, em nossa página facebook.com/programa Fora da Curva, e você pode participar enviando o seu comentário, sua pergunta, para a gente enriquecer aqui a análise do tema de hoje. A intolerância religiosa sempre existiu no Brasil, e as religiões de matriz africana são as que mais sofrem perseguição. Um levantamento recente da revista Gênero e Número apontou, de 2011 até 2017, um salto de 15 para 537 denúncias de intolerância religiosa ao serviço Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa contabilizou 176 terreiros fechados após ataques ou ameaças. Em Pernambuco, a comunidade Xambá luta pela mudança do nome da Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, para a Avenida Xambá, como forma de resistência e resgate da sua identidade cultural. Com isso, o programa desta quarta-feira pergunta: por que atacam os terreiros? Para responder essa pergunta, nós estamos com a militante do Movimento dos Povos e Comunidades Tradicionais, Bernadette Lopes. Bom dia, Bernadette. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes, a quem está nos assistindo. Dizer que é um privilégio estar aqui e agradecer a oportunidade de falar sobre um tema tão importante. Nós que agradecemos a colaboração desse debate, né, que a gente precisa entender melhor. Também vai participar do nosso programa, que devem estar chegando por questões de trânsito, estão a caminho. Vamos receber também o quilombola, candomblessista e ativista negro, Guitinho da Xambá. E também vamos receber o historiador João Monteiro. Enquanto isso, a gente já começa a entender melhor sobre o assunto com Bernadette. Bernadette, Pernambuco é um dos principais estados onde as religiões de matriz africana são atacadas. Por quê? Bem,
eu costumo dizer que o ataque às religiões de matriz africana, ele está sedimentado no racismo, né? Desde que os povos africanos foram trazidos para cá e aqui escravizados, que começou a se demonizar as religiões de matriz africana. E aqui em Pernambuco, que não é diferente de muitos outros estados, mas a gente teve governadores, Agamenon Magalhães, Moura Cavalcante, que tinha o desejo, né, de fechar os terreiros de candomblé. Mas nós somos resistentes, senão não resistiríamos, não estaríamos aqui até hoje. E nos dias de agora, né, a gente, se você observar, até a Constituição de 88, havia uma perseguição mais aberta, mais declarada. Com a Constituição, com a declaração de que nós somos um país laico, com a declaração da nossa liberdade de professar a nossa religião, diminuiu um pouco a perseguição ou apenas camuflou, né? Sim. Mas com essa força que vem tendo os neopentecostais, essa perseguição aumentou, né? E embora a gente conte com algumas autoridades públicas nesse combate, embora no caso de Pernambuco a gente conte com a OAB, né? Mas nós somos o segundo estado com o maior número de ataques a terreiros do país. Depois, né? do quê? Do Rio de Janeiro? Depois do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, quando nós começamos a luta junto com o povo do Xambá para que fosse reconhecido como quilombo urbano, Sim. né? Pela história do bairro, pela história do terreiro de Xambá, a gente foi muito atacado, né? Quando criaram o terminal e colocaram o nome, a imprensa publicou muito coisas estúpidas ditas por novopentecostais. Eu não gosto de dizer que são evangélicos, porque nem todos os evangélicos perseguem, fazem isso. Que todo problema que acontecia no terminal era porque tinha esse nome. Para você pensar como é grande a perseguição, a gente fez uma plantação de um baobá, que é uma árvore sagrada, é uma árvore simbólica. Pernambuco já foi considerado Jardim dos Baobás. Fez uma plantação ali no início da presidente Kennedy, que hoje nós estamos aqui para dizer que defendemos que se chame Xambá. E os evangélicos foram lá e arrancaram. Né? Então, essas pessoas se sentem fortalecidas para fazer isso contra as religiões de matriz africana, conseguem amparo em algumas autoridades públicas. Porque né? a gente também está vivendo um contexto político, uma conjuntura política que a intolerância está em voga, né? Exatamente. Vamos dizer, o empoderamento dos intolerantes está em voga. Exatamente. E assim, quando você começa a observar a história do país, você vê que toda vez que tem crise, o conservadorismo, a intolerância, o desrespeito se fortalece. E se fortalece tentando massacrar os menos protegidos, né? Os que sempre foram discriminados. Em relação à religião, eu costumo dizer que não se trata de tolerância, se trata de respeito. Está na Constituição. Essas pessoas precisam respeitar as nossas escolhas, né? Sim. Se somos budistas, candomblecistas, umbandistas, eles precisam nos respeitar, não apenas tolerar, né? E a gente vê o tamanho do medo que as pessoas têm de se declararem de religião de matriz africana, que se você olha as festas nos terreiros, se você olha as manifestações, se você olha a caminhada dos terreiros em Pernambuco, aí quando vem a estatística,
diz que apenas menos de 1% se declara das religiões de matriz africana. E mais de 24% se declaram evangélicas. Então, tem alguma coisa que Sim. não bate quando você vê e quando você lê. Nós Ou gostamos seja, tem um de... clima, tem um Exato. ambiente que não favorece as pessoas A se a se declararem livremente, sem nenhum medo de nada, né? Exatamente. A gente incentiva muito que as pessoas, quando perguntarem sua religião, elas digam, eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda, né? Alguns ainda, reforçando o racismo, ainda dizem assim, eu sou espírita de mesa branca. Quer dizer, é porque é para não dizer que é da religião dos negros. E pior, muitos negros dizem isso sem perceber o que de fato está dizendo com essa fala, né? Eu sempre peço para as pessoas que se declarem. Sim. Nós tivemos aqui em Pernambuco um caso, acho que tem 2, 3 anos, de um babalorixá, né, um sacerdote de Umbanda, conhecido como Edson de Omolu, que um vizinho que o vivia perturbando por conta dos cultos e vivia dando parte, até que o juiz deu 15 dias de prisão. E como eram apenas 15, revertidos em serviço à comunidade. Serviço que ele presta desde sempre, porque é que eu considero que todos os terreiros são quilombo. Porque os terreiros tendem a proteger as pessoas que estão na sua comunidade, ou dando alimento, ou acolhendo em casa quando o cara não está bem na casa dele, precisa sair, precisa de um acolhimento. E nós, então, buscamos o apoio da OAB, e eu gosto de dizer que foi uma das peças jurídicas mais lindas que eu já li, né? Doutora Isabel Lins e doutora Simone Siqueira. Tivemos o apoio da OAB e o doutor João Olímpio foi quem acompanhou o caso e nós conseguimos anular. Não só arquivar, nós conseguimos anular. Porque nós descobrimos que o juiz era evangélico, porque a outra pessoa, sabe? E assim, as coisas se organizam de uma maneira que quando você vê, eles conseguem os pares que coadunam com a mesma ideia. Sim. Né? E aí, esse caso, nós fizemos questão de divulgar para ter o apoio das pessoas. Né? Quando Pra ter foi o isso, apoio. Bernadette? Eu tenho uma impressão que tem entre 2 e 3 anos, eu não sei exatamente a data, mas depois a gente resgatar. depois a gente procura. E quando agora, ano passado, finalzinho do ano passado, tocaram fogo no Iroco, lá do terreiro de Paiadão, né? A gente, de novo, conseguiu que a OAB fosse lá e desse apoio e foi ao terreiro e se manifestou e tal. Infelizmente, em Pernambuco, a gente tem a tendência a viver uns contos de fada, né? Aqui tem democracia racial. Aqui não há perseguição às religiões, né? Mas é um conto de fada. Porque o espaço público, ele está, vamos dizer assim, permitido para algumas religiões e para outras não é? Exatamente. Eu fiquei pensando outro dia se, por exemplo, nos ônibus, no transporte público, metrô, ônibus, como a gente vê, né, muita pregação religiosa, se a gente visse, se acontecesse pregação religiosa de religiões de matriz africana, o que poderia acontecer a essas pessoas? Né? Pois é. Então, para você ter uma ideia, eu andando de ônibus, né? E chego lá, tá uma cobradora
fazendo uma pregação, né? Subiu na cadeira dela e começou a pregar. Aí eu comecei a filmar. Quando eu comecei a filmar, ela começou a dizer que era perseguição, que não sei o quê. E algumas outras pessoas que estavam no ônibus também começaram a dizer: ah, não pode fazer isso, porque depois a moça vai acabar sendo demitida e tal, e ela é o capiroto, é não sei o quê. Então, eu tinha uma menina assim perto de mim e ela começou a tentar cantar uma canção para algum. Eu disse: vamos cantar alto. Eu disse: Deus me livre, vamos botar a gente para fora do ônibus. Quer dizer, nem arriscar. As pessoas querem arriscar. Quer dizer, existe uma naturalização, né, que o espaço público não pode ser ocupado pelas religiões afro. Isso. Aí, quando as pessoas dizem assim, não, nós vamos ter um culto na formatura, por exemplo, né, com todas as religiões. Quando você chega lá, são todas as religiões, menos as religiões de matriz africana. Que aí, nesse momento, as pessoas confundem o laicismo com o ecumenismo, né? É um culto ecumênico, ou seja, tem lá as religiões cristãs, Sim. mas as que não são cristãs não estão fora. convidadas a participar. Em relação à questão do terreiro, né, aos ataques, esses incêndios que tem e tudo mais, isso, vamos dizer assim, é um ataque, um crime? Quais são as categorias, como é que a gente pode dizer assim, do ponto de vista criminal? Porque eu acho que é importante dizer quais são... É um crime contra a Constituição Federal. Sim. Precisa começar a ser tratado como crime e não apenas como gesto de intolerância. Sim. Né? As pessoas precisam ter uma rede de apoio para denunciar, porque muitos ficam, inclusive, com medo de denunciar. Né? Aqui em Pernambuco, pelo menos que eu conheça, ainda não chegou o tal do bonde de Cristo, né? Que é o bonde de Cristo lá no Rio de Janeiro. É uma coisa formada por traficantes que invadem terreiros. Né? Tem o Exército de Cristo, criado pela Igreja Universal, que também é para perseguir. As pessoas precisam se protegerem disso. As pessoas precisam saber que tem alguém que pode acompanhá-los, que tem alguém que pode dar força, que tem alguém que pode ajudá-los a denunciar. Porque quanto mais a gente... Eu já ouvi uma Ialorixá dizer assim, mas se a gente divulgar, outras pessoas vão se encorajar para fazer. Eu penso o contrário. Eu acho que se a gente divulgar, se a gente der demonstração de que não estamos só, eles vão sim começar a ter mais cuidado para atacar, ao invés de se fortalecer para atacar. Né? Sim. A gente tem algumas coisas que fortalecem essas atitudes, né? O racismo estrutural, Sim. né? Que é esse mesmo racismo que ataca os terreiros, é o racismo que, por exemplo, nos obrigou a discutir cotas, a discutir, porque a gente não conseguia acessar, né? A Igreja Católica, num primeiro momento, foi também perseguidora. Quando ela parou de perseguir abertamente, mas ela também não tomou nenhuma atitude em defesa. Sim. Resolveu assistir de camarote, né? E nós ficamos aqui, temos que contar com o apoio de lideranças e de autoridades públicas que, às vezes, fazem de conta que não estão ouvindo nem enxergando.
Bernadette, vamos falar um pouquinho da história de Xambá e como foi esse reconhecimento oficial desse quilombo, né? Considerado um quilombo urbano, né? Isso. A história dele começa ali naquela área da região ali de Campo Grande. Né? De Água Fria, e vai lá para o Portão do Gelo com Mãe Bill, Sim. né? É importante dizer que a rua onde está lá já chama Severina Paraíso, Sim. né? Eu acho Depois que situa aí o leitor quem foi Severina Paraíso. Sim, Severina situar. Paraíso é a Mãe Bill, Sim. né? Aí a Lorixá, que fez história no Xambá, que fez história em Olinda, a avó de Guitinho, né? Sim. E, assim, que foi um símbolo de resistência. Aliás, que me perdoe os babalorixá, mas eu sou dos que consideram que quem garantiu mesmo, durante o período de perseguição maior, quem garantiu mesmo a permanência das religiões de matriz africana foram as mulheres, né? Foram elas que resistiram e garantiram que hoje a gente ainda tivesse esse conhecimento. Eu vou ler aqui um trechinho só do texto que a comunidade Xambá preparou, Sim, né, para explicar não. um pouco essa questão, essa história, que diz o seguinte, que a comunidade Xambá, né, sofreu em 1938 um ataque fortíssimo, né, de destruição, e com o fechamento do terreiro, né, acarretou na morte de sua fundadora Maria Oiá, né, e a dispersão durante 12 anos do povo Xambá, e daí a proibição do povo Xambá praticar sua religião. E aí, depois disso, só no ano de 1950, a comunidade começou a se reagrupar, indo, então, pelo ano de 1951 para o bairro de São Benedito, ou como é conhecido o Portão do Gelo, na cidade de Olinda, né? Que ele era conhecido como, tinha uma fábrica de gelo lá, né? Isso. E aí, lá então, tem a participação ativa, né, de Severina Paraíso, né? Nesse reagrupamento, nessa resgate, né? E reativação do terreiro, não é isso? Exatamente. Então, assim, ela e as irmãs, né? Participavam muito fortemente, né? Intensamente. E com muita sabedoria, né? Você chegava para conversar com Mãe Bill, você tinha que prestar muita atenção para ouvir a voz dela. Ela falava baixo, né? Mas muito firme, com muita coisa, né? E aí, no governo Lula, que Gil era o ministro, Sim. nós iniciamos o processo de reconhecimento de comunidades quilombolas. Eu sempre defendi que os terreiros eram quilombos urbanos, porque a gente sabe que na ditadura o terreiro protegeu, acolheu e ficou com algumas pessoas que eram perseguidas. A gente sabe que eles acolhem, independente da religião que o outro tenha, se chegar lá precisando, é acolhido e é guardado, né? E Xambá foi a terceira comunidade quilombola urbana reconhecida, mas a primeira de terreiro. Há uma discussão, algumas pessoas dizem que a de um terreiro também, em Belo Horizonte, que foi reconhecido, seria o primeiro. Porém, se você pegar os livros de registro da Fundação Palmares, você vai ver que foi. Aí, quando foi publicado, o outro foi publicado com uma data anterior. Não foi um processo muito fácil. Primeiro, porque quando você fala em quilombo, algumas pessoas, ao invés de se remeter ao pensamento de que quilombo é símbolo de resistência, se remete ao pensamento de que quilombo é coisa de escravo fugido, né? Sim. Isso é um processo, a gente faz, mas
a gente conseguiu que Xambá fosse reconhecido como quilombo urbano. Foi feito um mapa na época, né? A prefeita da ocasião foi para a comunidade no dia do seminário. A gente conseguiu agrupar lá pessoas do bairro que eram ou não eram do terreiro de Xambá, que eram ou não eram de religião de matriz africana. E, para nossa grande alegria e emoção, foi também Xambá o primeiro quilombo que Gil, urbano que Gil visitou. Primeiro quilombo que ele visitou em Pernambuco foi Leitão, lá em Afogado da Engazeira, e Xambá, o urbano, né? Foi emocionante, acho que colocaram no YouTube, né? E teve milhões de visualizações, porque ele chegou na casa, estava tendo toque, e ele dançou para Xangô. E você imagina o impacto que isso causou para alguns racistas e intolerantes, que eu considero desrespeitosos, que estavam ali para ver o ministro, para ver Gilberto Gil, verem ele dançar para Xangô, né? Para nós, os outros, emoção e chorar. Para eles, a surpresa, o impacto. Acho bom a gente aproveitar aqui a conversa para esclarecer para os ouvintes esses rituais que acontecem, né? Porque estão chegando aqui algumas perguntas. Eu acho bom esclarecer, que tem uma pergunta aqui de Roberto Bezerra, que ele pergunta assim: por que os terreiros fazem sacrifício de crianças, fazem trabalhos para destruir casamentos, destruir vidas, lutam para fechar as igrejas? Ouvir um lado só é bom. Deixem de desinformar o povo. Então, vamos aproveitar e informar. Né? Com a maior alegria. Primeiro, dizer que nós, povo de Candomblé, povo de Umbanda, nós não sacrificamos nem crianças, nem adultos, e muito menos lutamos para fechar igrejas. Pelo contrário, se você olhar historicamente, você não vê uma igreja, seja ela neopentecostal, seja ela evangélica ou católica, que tenha sido fechada, porque nós fomos lá para fazer isso. É só olhar as publicações. Em relação ao sacrifício de criança, está provado que muitas vezes acontecem crimes, mas exatamente calçado pelo racismo, calçado pela discriminação, aparece logo a notícia: magia negra. E se divulga, e como em todos os casos, quando é provado que não é verdade, o espaço que se dá para desmentir é menos da metade do que o espaço que se deu para divulgar. Então, nós não fazemos. Em relação aos animais, que é outra discussão que tem, que a gente sacrifica, que os animais sofrem. Pelo contrário, os animais são sacralizados, né? Como absolutamente diferente de como acontece nos açougues, nos matadouros e etc. Ali sim há o sofrimento. E a carne, ela é distribuída com as pessoas que precisam da comunidade. Não tem nada de estragar, de jogar fora e etc. E uma das coisas que a gente gostaria muito era exatamente de ter um espaço onde a gente pudesse ouvir os dois lados. O que a gente gostaria muito é que, quando divulgassem dizendo que nós sacrificamos, a gente tivesse o mesmo espaço na imprensa para dizer que nós não fazemos isso e para esclarecer o que de fato aconteceu. Porque, em muitos casos, depois que é apurado, você vê que foi caso de vingança,
como outros que acontecem. Mas como a primeira chamada diz que foi magia negra, fica... E assim, se você observar, é magia negra. Aí não diz... Isso já dá o entendimento que é sob o manto do terreiro, da religião de matriz africana. Exatamente. Você nunca viu se discutir os sacrifícios de criança que havia na época de Cristo. Isso você não se vê. Você não escuta se discutir rituais, ritos ou simbologias de outras religiões. Só querem discutir a nossa e discutir sem conhecimento. Né? Então, que bom que alguém quer uma discussão de ouvir os dois lados. Exato. Eu acho que dessa linha também tem outra pergunta, Bernadette, que eu acho interessante explicar. Naldi Moura pergunta: por que atacam a nossa fé e não há indignação da parte de ninguém, nem mesmo do Papa? Que fé? Né? Primeiro, não se ataca a fé. A fé é algo interior, é algo interno. Isso, né? Muito íntimo, não é? Por exemplo, quando nós somos atacados, nós não consideramos que é a nossa fé que está sendo atacada. A nossa fé é inabalável. Sim. O que nós acreditamos que está sendo atacado é o nosso ritual e os nossos templos religiosos. Isso sim é que é atacado. Sim. Agora, por exemplo, aqui em Pernambuco, qual foi o templo de religião cristã que já foi atacado? Pois é, os templos não são atacados, né? Então também os terreiros não devem ser. Aliás, nenhum lugar deve ser atacado. Nenhum lugar deve ser atacado. É disso que nós estamos falando, né? A gente precisa respeitar a Constituição, e a Constituição diz que nós temos liberdade religiosa, que nós somos um país laico. Nós estamos chegando, recebendo venha para cá, João Monteiro, historiador, e que veio também agregar aqui na nossa discussão, né, sobre essa questão de hoje, né? Porque ataca os terreiros. João, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Bernadette. Realmente é um momento, né, que a gente está vivenciando a nível nacional, né, que além das perdas de direito, né, esse retorno dessa intolerância, né, que já faz parte do processo histórico, né? Em toda a história do cristianismo, para se expandir o seu poder, né, conquistar, né, ele sempre utilizou-se, né, de intolerância e de violência física e psicológica, né? E é isso que os nossos estão passando, né? Muita violência psicológica, né? Sim. E fica na linha da margem da física, né? Então não vai ser nenhuma novidade qualquer dia desse ter uma briga dentro do metrô, de um ônibus, né, de qualquer instituição, porque as acusações baseadas em falta de informação são muitas, né? E o que eu sinto é que a falta de informação é o grande problema de tudo isso. O problema do preconceito, do racismo, é a falta de informação. A gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouco volta para discutir por que atacam os terreiros, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. No sábado à noite, você cuida de viver bem a vida e deixa a trilha sonora por nossa conta. Disque Jockey, a partir das 8 da noite, no sábado da Universitária. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na Universitária FM
99.9. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem sonora. Para entender de onde viemos e não se perder no caminho do futuro, siga na Trilha da História. Toda semana, Isabela Azevedo mistura música e bate-papo sobre fatos e personagens da história do Brasil e do mundo. Na Trilha da História. Toda segunda, às 8 da noite, aqui na Universitária FM. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta e hoje nós estamos perguntando por que atacam os terreiros? Para fazer essa análise, recebemos a militante do movimento Povos e Comunidades Tradicionais, Bernadette Lopes, o historiador João Monteiro e acho que ainda chega nessa segunda parte do programa, Guitinho, que está a caminho aí no trânsito. João, tem uma questão aqui até de uma ouvinte que ela coloca, Verônica Araújo. É necessário esclarecer, as pessoas têm preconceito. É muito naturalizado esse preconceito, né? As pessoas nem se dão conta que isso é um preconceito. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas aí a gente tem que seguir o caminho da história, né? Sim, buscar lá atrás a história, né? Desde que o primeiro colonizador chegou na África, né? E viu toda aquela população, né? Que achou que estavam vulneráveis aos seus desejos de expansão mercantilista, comercial no mundo, né? Então, a primeira coisa, e isso tem registrado, né? Eles, quando observaram o mundo, o universo africano, né? Eles observaram aquele universo a partir do universo deles, a partir do universo europeu, ocidental. Então, demonizou de cara tudo. Sim. Né? E todas as histórias, o que não era europeu foi demonizado, porque eles não conheciam. Eles chegaram ali há pouco mais de 500 anos, nunca estudaram profundamente, né, a administração, a cultura, a organização social dos africanos, e de repente, diante do parco entendimento do mundo que eles tinham, né, eles disseminaram, né, eles cultuam demônios, né? Nunca procuraram saber que demônios, porque demônio é uma invenção ocidental, uma invenção europeia, judaico-cristã, que nasceu nas zonas rurais, né, da Idade Medieval, né, justamente para servir de temor e controle da população. Né? Então, eles ainda estão querendo usar o tal do demônio para implantar terror e medo nas pessoas. Né? E o demônio não existe no universo africano. Nunca existiu. E não vai ser agora que vai começar a existir, não é isso? Como é que, Bernadette, a gente pode ajudar a esclarecer esse preconceito, né? Esse preconceito existe e é naturalizado, né? Pois é. Como eu disse desde o início, para mim é mais que preconceito. É por conta do racismo mesmo, né? Tudo que se refere à religião de matriz africana é negra, né? É a magia negra, são os negros que fazem catimbó, são os negros que... Então, acho que para esclarecer, como bem disse João, as pessoas precisam conhecer. Porque se você observar, ninguém pergunta para a gente qual é a filosofia, né? Qual é o ritual? Primeiro, a gente é considerado como se a gente fosse seita. Não somos religião. Temos os 3 elementos que são necessários para ser religião. Nós temos, né? Quais são? Nós temos o ritual, né? Nós temos o símbolo
E nós temos a forma como o seu babalorixá, o seu sacerdote, conduz o seu povo. Então, nós somos religião, nós não somos seita, né? E as pessoas precisam conhecer. Voltando ao Roberto, que disse que a gente faz coisa para acabar casamento, para destruir as casas, não fazemos. Não fazemos. E se você vai numa casa que é séria e você pede uma coisa dessa, você vai receber de imediata a negação. Nós respeitamos as escolhas. Sim. Né? Mas é muito mais fácil, quando você fracassa, você colocar a responsabilidade em alguém. E como você não vai ter a coragem de dizer que foi o padre ou que foi o pastor, você diz que foi na casa de religião de matriz africana, né? Olha, tem um comentário aqui bem interessante de um ouvinte, Socorro Tavares, que ela diz o seguinte: esse ano no Recife Antigo teve grupos evangélicos nos dias de carnaval em frente ao Paço do Frevo, com performance com o funk de Jesus, e em frente ao Paço Alfândega um grupo gigantesco desfilando, tocando maracatu com a bandeira com o nome Jesus. E quando um membro do meu bloco e seguidor de uma religião matriz africana perguntou se eles sabiam que ritmo era aquele, responderam com grosseria que estavam ali para salvar as almas perdidas daquela festa pagã. Eu realmente fiquei sem entender, eu nunca tinha visto isso. O que acham? O que vocês acham esses grupos evangélicos tocando maracatu? Eu vou deixar João, que é historiador, comentar com mais tempo, mas eu quero só começar dizendo, para mim, o que eles queriam era dançar, o que eles queriam era se envolver nessa magia fantástica que é o maracatu, e aí aproveitaram a oportunidade para dizer que estavam ali para salvar almas. João. Bom, eu acredito, eu falo também do meu lado, que além de historiador e acima de tudo eu sou iniciado para Xangô, né? E a gente acredita, enquanto historiador, que é mais uma manobra dos cristãos para atrair pessoas, né? E essa manobra ela é uma prática comum, infelizmente, né? Demonizar o que é do outro, se apropriar do que é do outro. O que eu demonizo, eu me aproprio, né? E quando eu faço, aquilo é do bem. Aquilo garante a salvação. Aquilo garante uma suposta salvação. Né? Então, isso é uma prática totalmente equivocada. Né? Totalmente equivocada. Eu lembro que em Salvador, né, houve um movimento lá dos bolinhos de Jesus. Né? Eles querendo se apropriar do acará, né? Do acarajé. Né? E de repente houve a resistência das baianas. Né? Porque o acarajé, o fazer do acarajé, né, ele jamais pode ser trocado, porque todo acarajé ele é sacralizado. A partir do momento que você descasca o feijão, pega o azeite de dendê, bate a massa, aquilo é uma construção. Né? É uma construção. Tudo em nosso universo religioso é uma construção, tem um significado. Tem toda a carga cultural. Tem uma carga cultural imensa. Certo? Então, se você não entende essa carga cultural, ou você vai querer se apropriar daquilo para o seu bem, né? Para destruir o outro, demonizando aquilo, né? Como muitas igrejas evangélicas fazem no Brasil inteiro, de se utilizar de sal grosso, unção de flores, ervas, e uma série de elementos, né? Descarrego, né? Uma série de elementos que são utilizados no universo religioso de matriz africana, né? Que é para o bem das pessoas. Que é para o bem, porque a grande sacada de ser do universo religioso africano é que nós passamos toda a nossa vida, desde nossa iniciação, né? Buscando equilibrar as nossas energias. Porque a partir do nosso entendimento, o homem, o bem e o mal está dentro do homem.
Então, a nossa vida dentro da sociedade é galgada nesse equilíbrio entre o bem e o mal. Né? Então, assim, você nunca vai ser totalmente bem, nunca vai ser totalmente mal, porque vivemos no capitalismo selvagem, numa sociedade hipócrita, certo? Então, assim, a gente vai conviver com o bem e o mal diariamente. Né? Então, quando eles querem se apropriar dos nossos símbolos, dos nossos rituais, né? Das nossas forma de fazer, então eles estão querendo fazer um mal. Né? Eles fazem um mal. É porque modifica completamente. Modifica completamente. Cultura, né? Eu acredito Original. que esses maracatu de Jesus, baque de Jesus, isso daí é pura falta de informação. Pura falta de informação. E que os nossos batuqueiros, os nossos maracatus, têm que reagir a isso sim. Tem que reagir a isso sim. Como as baianas do Acarajé reagiram. Certo? Que isso é ferir a nossa cultura, é ferir a nossa memória ancestral. Sim. Na nossa história, João, assim, o que é que você podia apontar de avanço que houve? E tem algum momento que houve assim algum avanço do movimento das religiões de matriz afrodescendente que conseguiram... bom, a gente estava falando de Xambá, é um avanço, né? Mas, assim, mais alguma... de qualquer forma, a gente tem, via cultura, via música, uma força enorme que nem se fala. Até então, muitas casas... Recife, região metropolitana, tem em torno de 1.500 casas. 1.600 e alguma coisa. 1.600 e alguma coisa, né? Então, a maioria dessas casas viviam no anonimato. Até pouco tempo atrás. Né? Há 10, 12, 14 anos atrás, as gestões que passaram, né, implementaram políticas que favoreceram a organização desses terreiros. Então, grande parte desses terreiros, hoje, são estatutários. Né? Tem seu estatuto, tem seu CNPJ. Eles existem para a lei, existem para a sociedade. Até então, não existiam. Né? E hoje existe, hoje tem essa consciência. Né? Hoje tem várias organizações que agregam o povo de terreiro. Tem mulheres de terreiros, homem de axé, né? Associação de terreiro, Fórum das Tradições Afro, que existe lá em Limoeiro. Né? Então, todo mundo tá buscando essa organização, né? que é um avanço. É um avanço. Né? Ninguém pode dizer, não existe, não. Não, nós existimos. E como existimos, pagamos tributos, pagamos impostos e temos todos os direitos de usufruir das benéficas. E para além disso, chegamos a ter cadeira de assento no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e de Povos e Comunidades Tradicionais. Agora, naturalmente, ninguém mais tem, mas chegamos a ter. Mas, né? Recife ainda mantém. Recife mantém. Pernambuco. Olinda mantém. Limoeiro, no Conselho de Saúde de Limoeiro, existe um sacerdote. Acho que muitos municípios ainda têm. A gente perdeu espaço a nível federal, mas acho que muitos municípios conseguiram ainda... Continuam resistindo, né? Continuar resistindo. Como é que vocês veem essa questão, assim, da perda de memória? O que é que eu quero dizer com isso? Houve até um aluno meu que estava fazendo uma reportagem sobre a história do mestre Baracho em Abreu e Lima, né? O mestre do coco e tudo mais. E quando ele foi lá no local visitar e resgatar a história, muitas pessoas disseram que não podiam dar mais entrevista, porque... se tornaram neopentecostais, né? E que aquilo agora era do demônio, não sei o quê. Quer dizer, a gente está vendo aí uma perda da própria memória da nossa cultura, né? Que é uma prática dos judaico-cristãos e principalmente dos neopentecostais. É destruir toda essa memória ancestral. A memória, né? E a identidade. E a identidade, né? A memória e a identidade. Né? Por exemplo, a gente vive isso nos quilombos. Sim. Que não cultua mais os seus santos, mesmo católicos, né? Que os seus antepassados cultuavam, porque agora são evangélicos. As pessoas não percebem a maldade que fazem com essas pessoas, especialmente os mais velhos. Sim. Quando você arranca a sua identidade, quando você
diz que sua memória não vale nada, né? Sim. Porque para você dominar, são as duas coisas que você ataca: a sua cultura e a sua identidade. Uhum. Porque se você não tem isso, você não é nada. Sim. Você não é ninguém. E a sua identidade, a nossa identidade, passa pela história. Se eu apago a história, eu perco minha identidade, né, João? Com certeza. Nas vindas dos africanos para cá, né, existe um dado, né, um momento que lá no Benin, se não me engano, não me falha a memória, eles davam 7 voltas em torno de uma árvore, a árvore do esquecimento, né? Na intenção que os nossos ancestrais esquecessem tudo que estava deixando para trás. Então erraram assim feio, né? Porque tudo que existe hoje no Brasil, de norte a sul, onde houve a presença africana, né, é fruto dessa memória ancestral que foi resguardada, né? Uhum. E nos terreiros, essa memória, ela está assim, como é que se diz? Efervescente. Sim. Efervescente, porque é essa memória que dá vida ao terreiro. Uhum. Né? Como a Igreja Católica celebra uma missa revivendo a memória de Jesus. Uhum. Não é isso? Sim. A ideia da missa é reviver a memória de Jesus, diariamente. No terreiro fazemos a mesma coisa. Nós revivemos a memória ancestral. Uhum. Né? Revivemos essa memória. E esse ancestral, que é um dos pontos mais importantes do nosso universo religioso, é a reverência à nossa ancestralidade. Porque ninguém, sem nossos ancestrais, nós não tínhamos nossa existência. Uhum. Então, o ancestral, ele é o primeiro reverenciado, certo? Sim. Nunca é esquecido, né? Então, assim, essa identidade, ela, por demais, ela é necessária, e eu acredito que a destruição dela, né, a gente pode pontuar algumas coisas aqui em Recife, tipo a Cruz do Patrão, que está aqui perto, né? A Casa de Badia, das Tias do Terço. Isso. Certo? Tantas outras memórias que, assim, o quilombo, a rede de quilombo de Malunguinho, certo? Que tá, assim, quem resguardou a história de Malunguinho em Recife foram os terreiros. Todo terreiro se cultua Malunguinho e com muita reverência, certo? Sim. Os cantos que são cantados, né, eles são testemunha dos feitos de Malunguinho. Uhum. Né? Tanto é das outras entidades que são cultuadas. Uhum. Né? Certo? Então, isso é resguardar a nossa memória coletiva, né? Como é que vocês veem o posicionamento do diretor da Fundação Palmares, né? O Sérgio Camargo, falando que a escravidão... Pronto, chegou o Guitinho. Eita, Guitinho, o trânsito hoje foi terrível. Cuidado aí, viu, Fio? Venha para cá. Pronto, então eu vou passar logo a palavra para Guitinho, apesar que ele está ainda precisando de um tempinho para respirar. Mas, enfim, porque nós só temos mais 8 minutinhos. Isso. Então, toda a palavra para ele. Então, Guitinho, seja bem-vindo. Desculpa, né, mas o carro da cidade, incrivelmente, sair ali pela futura via Xambá, Avenida Xambá, se Deus quiser. Uhum. A gente vai conseguir esse reconhecimento, né, porque hoje é fato na cidade, né, em todo o estado, pode até dizer do Brasil, nem fora do país, o reconhecimento daquela territorialidade e território físico, né, e cultural que a gente colocou lá, né? E sabendo a importância daquela via, né, para a história, principalmente do povo negro, né, daquela redondeza, né, a palavra matumbo, né, que vem do quibundo, que significa caminho do cemitério, né? É importante a gente manter essa memória, mas é como o Lepê Correia falou para mim, né? A gente também, nosso povo tem a grande capacidade de africanizar as coisas, né? Uhum. Principalmente no instante que tudo é favorável, né? Eu acho que é o consenso comum hoje, todo mundo diz, vamos para Xambá, né? Teve uma situação engraçada, que no Levante a gente está tendo já vacinado,
Aí conversando com um rapaz, disse que ele foi fazer um trabalho na igreja, né? Lá na Kenda. Aí chegou com um rapaz e disse, você é morador da onde? Ele, sou lá da Xambá. Aí ele não. Aí pulou aí, eu sou de São Benedito. Aí, não. Aí ficou os dois rindo, porque ele saiu do Xambá, foi pro católico, ele não admitiu e ficou no... Vocês sabem dizer onde era. Aí ficou os dois rindo, assim. Então, porque já tá no censo, a gente tá acompanhando todos os dias, as pessoas, vou pra Xambá, vou isso e tal. Então, eu acho que aí o nosso povo, sabe, tem que entender que a história e as coisas não são estáticas. Então, assim, a gente continuaria chamando o mundo, né de Pangeia, né? Assim, todo mundo ganhou suas... Ao longo do processo, isso tudo a gente faz e a gente cada vez mais tem que afirmar. Eu acho que é um instante super positivo, a qual até inclusive o diálogo que a gente está tendo com a Câmara de Vereadores de Olinda, né? Pessoas de todos os segmentos estão abraçando com carinho. O próprio prefeito, né? Que conversamos, ele disse, vamos criar uma situação popular e ele acha justo, né? Isso. E eu acho que isso, nesse instante que o Brasil vive, é uma demonstração de uma cidade, né, a qual pode passar o sentimento que é possível a gente ter esse tipo de reparações. Sim. Já tem data da votação? Não, então o que acontece? A gente está na movimentação agora, né, de acolhimento das assinaturas, está sendo bem recebida. Os grupos que mageiam a avenida culturais estão abraçando, vão fazer fotos nas estações, o Magemolê, o Maracambuco, a própria Xambá, o Leão Coroado. A gente está em diálogo com a Associação de Comerciantes da Presidente Kennedy, das oficinas, das autopeças, que também estão fazendo aquela campanha, como diversos artistas estão fazendo, né? Amigos nossos, colocando as suas fotos, né? Com a plaquinha que a gente fez. Pessoas também, como Marco Carvalho, um grande doutor, né? Que estudou também a questão de Malunguinho, e postou um texto, né, abraçando, né, instituições de outros segmentos religiosos até estão vindo. O pessoal do Bezerra de Menezes, que fica ali, que são espíritas, estão acolhendo, né? Um movimento das mulheres evangélicas também, que fez um trabalho com a gente lá, negras, que sofrem preconceito religioso dentro das igrejas evangélicas, estão abraçando a causa. Então, a gente está isso e acho que é muito propício. Mas, infelizmente, a gente sabe que vai vir as discordâncias de todo lado, inclusive do nosso próprio povo, né? Que se a gente for a fundo mesmo a nossa história, a gente sabe que quem enforcou o Zumbi, né, foi a mão do nosso povo também que levou a isso, não é? E, às vezes, muitas vezes, por um desejos particulares, de querer levantar, sabe assim, e acho que esse desejo que a Xambá hoje a gente tem não é em pró da Xambá só, mas em si mandar uma mensagem para o mundo, né, que deve se respeitar, e esse país tem que acabar de colocar logradores de uma forma tranquila, né, em nome de pessoas que não nada corresponde, que muito pelo contrário, né, esmagou o nosso povo, né, deslegitima o nosso povo. E aí, infelizmente, quando a gente vê nesses instantes assim, cria-se uma situação que a gente não é contrário à democracia, apesar de eu não acreditar muito nela, eu em particular, né, acho que ela é muito fachada. Mas, enfim, quando vem uma situação dessa, às vezes é o nosso próprio povo que a gente se iguale a posturas que dizem que a gente tem que ser democrata, não podemos se igualar a eles, né? Mas quando eles querem, fulano morre, bota esse nome de hospital, de avenida, sem passar por crivo público, ninguém, e o nosso povo também fica calado, não vai para a rua questionar, como a Avenida Getúlio Vargas. Tem coisas irônicas, né? TI Xambá, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi quem mandou prender Maria Oiá, né, né, em 1938, né, Avenida Agamenon Magalhães, foi quem mandou fechar os terreiros, e ninguém vai lá para brigar, para tirar, né? Aí quando é a gente tem que gerar um plebiscito, tem que se igualar a eles, né, tem que ser formal, né? Então aí a gente tem que seguir o rito nessas horas, mas quando quando eles vão, ninguém questiona eles, não vai pra rua questionar. Botaram o nome do hospital com o nome dos fulaninho, vamos lá, minha gente, ninguém vai. Tem o nosso próprio povo, né? O nome da Câmara Municipal de Olinda. Ninguém levanta, ninguém vai lá brigar, vamos mudar a gente. Aí nosso povo que oferece 4 nomes. Como é, João, o nome da Câmara, que é do Matador de Negro, a Câmara Municipal de Olinda. Sou morador de Recife. Sabe? Então, aí o que acontece? E aí a gente tá lá, sabe? Assim, eu acho que é justo esse pleito. E as pessoas estão entendendo que
por toda a simbologia que a Xambá hoje representa, né? Isso vai ser muito importante para a cidade, para o país. Né? Sim. Tem um livro, né? Tem um livro, O Povo Xambá Resiste, de Marileide Alves. Editado pela editora CEP, né? Para quem quiser mais informações. Sim, sim. Além de outros vários textos, né? Que tem um livro também de Valéria Costa, que foi uma defesa de dissertação de mestrado. É do Dendê, né? Um livro acadêmico, né? Sim. Que traz realmente todo o percurso, né? De luta de Mãe Bill, né? Que é a fundadora lá do Terreiro Xambá. Bom, o programa vai terminando por aqui. Quer dar uma palavrinha final, Guitinho? Eu queria dizer que, justamente, esse ano é muito simbólico para Xambá. Sim. Né? Então, a gente vai estar celebrando os 90 anos da abertura da casa. Né? Vamos fazer uma semana de comemorações que vai ser entre o dia 30 de maio a 7 de junho, que é a data da fundação da casa. E a gente vai estar lançando um livro que é meu, do perfil de Mãe Bill, né? No mês de junho também, contando a história dela, como ela montou aquilo ali. E eu acho que é super um momento histórico para a cidade e a gente descolonizarmos, né? Essa coisa que é tão questionada. Mediante essa discussão toda, vários vereadores também lá, falando, a gente já tentou várias vezes mudar esse nome e agora eles estão dizendo, agora é o momento mesmo, sabe, da gente fazer essa história. Então, vai ser um livro bem bonito do perfil do que estou escrevendo, que eu fui convidado pela CEP. Que bom. Que é uma série de perfis de pessoas, né, vivas. Por exemplo, Michele Suassuna está escrevendo sobre Lieta Maracá, Maria Alice fez sobre J. Borja, e quando eles me convidaram, aí eu lancei a proposta para eles, dizendo assim, eu queria fazer uma pessoa muito viva. Aí eles iam indicar um artista, mas eu quero fazer só uma pessoa que está muito viva na memória das pessoas, e que eu quero trazer quanto ela não está morta. E eles super toparam isso. E eu estou fazendo diversas entrevistas, desde as gerações mais novas da Xambá, que falam incrivelmente, parece que convive com Mãe Bill. Olha, muito obrigada, Guitinho. A gente vai voltar a fazer um programa mais para frente, mais perto da festa, falar mais do livro, certo? E muito obrigada, Guitinho, candomblessista, ativista negro, Guitinho de Xambá. Também agradeço a Bernadette Lopes, que é militante do Movimento Povos e Comunidades Tradicionais, e a João Monteiro, historiador. O programa foi produzido por mim, Paula Reis, Guilherme Falcão, e no roteiro, Larissa Evelyn. Nas redes sociais, Carol Torpe e Pedro Henrique Dias. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.